programa de hoje continua a registrar a história de Homera Silva, uma mulher que, mesmo aos 88 anos, marca a história do cristianismo na atualidade. Depois que foi batizada com o Espírito Santo, Homera passou a anunciar o Evangelho de Cristo. Helena Silva, filha de Homera, relembra alguns momentos que marcaram a trajetória da mãe. Ela sempre fez esse trabalho de oração, começou na casa dela e eu estava sempre junto com ela. E depois eu fui até batizada com o Espírito Santo, já nova, e eu trabalhava junto com ela. Aí fui crescendo nesse ritmo e ela me ensinando como orar, como expulsar demônios. E teve uma época que eu cantava com a minha irmã, nós íamos para a Praça General Osório. Aí minha irmã tocava acordeon, que minha mãe ensinou a ela, e nós cantávamos para chamar o povo. Aí naquela época o pessoal nortista gostava muito de acordeon, aí nós dois cantávamos aqueles hinos sertanejos e começou a juntar as pessoas. Aí quando tinha bastante pessoas ao redor, aí ela começava a pregar. Eu e a doutora Gláucia sempre vinha para a igreja Barão da Torre para poder orar. Então ali aquele moço perguntou a mim e a doutora Gláucia: vocês me conhecem? Não. Aquele dia que vocês jogaram tomate, eu me converti e eu fiquei curado. Que vocês oraram e eu fiquei curado. Estou andando, estou correndo, estou trabalhando. Minha irmã mora ali, é o Morro dos Cabritos ali atrás. Vinha muitas pessoas que precisavam de libertação, porque minha mãe tem um dom de libertação mesmo, porque às vezes a gente não vê que a pessoa está precisando de uma libertação, mas ela tem um dom, ela fala que ela escava. Então ela vai, às vezes as pessoas achavam que não tinha nada, e ela ficava, cutucava, e perdia horas ficando ali orando. Você está aqui, eu estou te vendo. E aí até manifestar, e as pessoas iam sendo libertas. Quanto tempo existe essa casa de oração que ela faz esse atendimento? Primeiro começou na sala dela. Eu tinha assim, uma fase de uns 10 anos. Agora eu já estou beirando 60. Já tem muitos anos que ela faz esse trabalho. Deus tem operado muitas maravilhas, muitos milagres. Eu tenho visto até uma senhora que era cega, entrou cega, e ela orou por ela. E ela saiu vendo o número do ônibus, que ela voltou, ficou assim, maravilhada, que viu que ela já estava, depois ela ligou para minha mãe, que ela até ora por telefone também. Aí disse que ela já estava colocando linha na agulha. Então, porque quando a gente recebe a bênção, é a alegria de quem recebe, né? Que sabe como foi grande a luta e quão grande é a vitória, né? Na casa de oração, aonde atende as pessoas há mais de 40 anos, vamos conhecer a história de Jurema Nogueira. Venho de uma família toda de pessoas espíritas, né? Candomblecistas, né? Desde os 2 anos de idade que eu frequentava isso. E me converti, né? Eu e minha irmã. Minha irmã Kédia, era ela que encaminhava os espíritos, tudo. E através de uma pessoa muito querida nossa, nós chegamos aqui na Irmã Homera, né? E estou aqui há 2 anos e meio e só vitórias, né? Minha irmã, em princípio, quando eu cheguei aqui, eu não queria vir aqui, tá? Eu estava muito desiludida com tudo, sem ânimo, sem esperança. E eu falava para minha irmã:
Deus vai ter que falar comigo. E quando eu entrei aqui, a primeira coisa que a irmã Homera falou para mim é: Deus te mandou um recado. Tá? E eu nunca esqueci. Meus filhos hoje em dia, quando eu cheguei aqui, meus filhos estavam desempregados, moravam todos comigo, né? Eu tinha um filho que estava com problema no carro, tá? Um carro que ele pega a criança aqui na escola suíça, aqui na Barra, né? E o carro estava cheio de problema. O carro que ele comprou não podia continuar, e através das orações da irmã Homera, né, toda semana vindo aqui, toda sexta-feira, inclusive eles já vieram aqui várias vezes também. Meus filhos hoje têm a casinha deles, o carro está resolvido, passaram para o corpo de bombeiro, hoje em dia são pessoas independentes, graças a Deus. E o meu caso, eu tenho um processo que tinha 16 anos, que já transitou em julgado, né? Eu ganhei, mas não levei. E através da irmã Homera e as orações dela, eu consegui bons advogados, né? O processo foi todo reavaliado, coisa que ninguém nunca fez. E ela orando, Jurema, persevera, a gente vai. E aí troquei os advogados, consegui tudo, o processo foi julgado novamente, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Sem falar que a minha irmã, né, que me trouxe para cá, veio com o marido, desempregado há 3 anos, currículo em tudo que é lugar, uma pessoa de 60 anos, é difícil conseguir emprego, né? Estava numa casa sendo despejada, sem nenhuma previsão, sem cama, sem nada. Resumindo a história, ele veio aqui, a irmã Homera orou, eu fico até emocionada, porque quando chegou no ponto do ônibus, ligaram para eles. Ele hoje é segurança da Câmara de Caxias, né? Ganha um bom salário. Minha irmã hoje, graças a Deus, tem tudo, inclusive foi viajar agora, né? Meu sobrinho melhorou de cargo, ela também. Então, eu só tenho que agradecer muito o que Deus está fazendo, gente, aqui. Através das orações da irmã Homera. E uma coisa que eu me questiono sempre. Eu vinha sempre nesse caminho que aqui em cima tinha uma cachoeira. Então, todos os serviços que eu fazia do passado era aqui. E hoje eu venho aqui e encontrei Jesus nesse caminho. Eu fico muito feliz, tá? Jurema também testemunha como Homera foi usada por Deus para fechar terreiros na região da Zona Sul. Uma vez eu estava na Praça São Salvador e ninguém acredita que eu larguei o espiritismo, né? E aí eu falei que eu estava vendo aqui na irmã Homera. E não vai naquela senhora, não. Aquela senhora fechou meu terreiro. Homera explica como exercia essa autoridade espiritual. 661 terreiros, dentro de um ano, fechei todos eles. Então eles eram todos pai de santo, é o modo deles dizer, né? Pai de santo. Santos somos nós, santificados pelo Senhor. Mas acontece que tudo era pai de santo com a caravana, né? E então, tinha um, seu Isaac, que aqui dentro do conjunto, eu andava com um pedaço de pau desse tamanho assim, porque eles botavam feitiço até nos cachorros para me avançar. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, não tenho medo de nada. Vim comprar pão ali no armazenzinho e eles estavam conversando, os pais de santo, segundo eles falam, né? E me viram chegar, não. Só um falou assim, você não vai levantar outro terreiro lá em cima, não? Ah, não. O outro falou assim, você tá com medo daquela mulher? Eu não tenho medo, não. Pois você vai ver que eu vou levantar outro em frente à minha casa. Ele levantou um terreiro ali, na direção. Isso era lá em cima da mata e da direção para a minha casa. Eu me ajoelhei e abri o Salmo 91 e fiquei orando. Falei, não deixa demônio descer ninguém, Senhor. São imagens e semelhança tua. Não deixa, Senhor. Eles estão na ignorância, mas estou aqui te clamando. Bateram palma
até 1h. Bateram palma, cantaram, nada. E eu estou ali no salto. Tem aquele balão lá de cima, como se uma tocha de fogo saiu do trono da graça do Todo-Poderoso e veio devagarzinho, caiu em cima do centro do Isaac, queimou tudo e eles desceram rolando. No alto da Boa Vista, próximo à Floresta da Tijuca e Vista Chinesa, surge mais um ponto de pregação dirigido por Homera. A doutora Glaucia começou a fazer a propaganda visitando as amigas nos palácios, no povo mais rico, dos clientes dela. Aí nós fomos visitar a mãe e o pai do Júlio. E dali nós começamos a orar com eles ali. E o evangelho foi chegando ali. E muitas pessoas ali daquele prédio aceitaram Jesus por intermédio do testemunho que a doutora Glaucia dava. A doutora Glaucia começou a levar gente lá para a minha casa, no Conjunto Casturina, e foi uma maravilha. Uma disritmia leva Júlio Lessa a procurar ajuda em Deus por meio de Homera. Eu vim do candomblé, vim da Umbanda, vim de coisas pesadas, vim das drogas, vim do álcool. Eu era um garotão normal do Leblon, não morava no Leblon. Violento, lutador, né? Esse pai na fé me levou até lá, o Paulo Henrique, a minha irmã também conhecia também. Aí me levou, eu ia lá, tinha toda sexta-feira tinha um culto de libertação. Aí eu ia lá fazer a oração de libertação. E resolveu, né? E Deus me arrancou de tudo isso. Jesus me libertou de tudo isso. Depois da cura e libertação, a família abre as portas da casa para abençoar outros moradores da região. Houve o salvamento de muitas pessoas aqui. Muitos jovens de encontros aqui foram batizados com o Espírito Santo. Aqui já teve uns 10 batismos, que nós não tínhamos ali na Voluntária da Pátria, não tínhamos batistério. Inclusive teve um médico que ele estava surdo dos 2 ouvidos. Então a Ana, a moça daqui, moradora, ela trouxe ele, o casal, para receber oração. E ele, quando ele estava com as pernas meio assim, bambas, e então eu falei para ele assim, fica bem longe. E ela disse assim, não, eu tenho que segurar ele, porque senão ele cai. Eu falei, não, ele não vai cair não. Pode ir. Aí ele ficou longe e eu perguntei o nome dele, depois que eu orei por ele. Os 2 ouvidos surdos. E eu conversei com ele a grande distância e ele ouviu. Ele ficou curado na mesma hora. Júlio destaca o que mais o impressiona em Homera. Não só o dom de línguas que ela tem, mas ela tem o dom da humildade. Isso tudo me impressiona nela, né? Isso tudo impressiona todo mundo, você vai ver quando você conversar com ela. É uma coisa impressionante. Haja sol, haja chuva, haja dificuldade, ela está na mesma alegria, na mesma constância de mansidão, né? A simplicidade para mim é a simplicidade que Deus vai realizando. Para finalizar nossa visita na casa de oração da Floresta da Tijuca, Homera dá uma breve mensagem e canta uma canção. Tinha um pastor que a igreja dele não fluía. E ele entrou no ônibus e falou assim, hoje eu vou até o ponto final. Deus tem que me responder às minhas orações que eu tenho feito. Quando ele chegou no ponto final, era um dia chuvoso. E nesse dia chuvoso, tinha um menino assim ajoelhado, engraxando sapato.
E o pastor olhou assim, falou, menino, senta aqui. Ele disse, de joelho é melhor, dava mais brilho de joelho. Então, aí ele falou assim, esse menino já está me ensinando, a minha igreja vai brilhar. Porque a igreja dele não estava brilhando, estava muito fraquinha. Então ele pegou um caderninho com a caneta e quando voltou para a igreja e começou. Certa vez um pastor no caminho passou muito aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, não tinha o que dar. Encontrou um guri trabalhando a sorrir, ajoelhado no pó. Um banco lhe ofereceu e o guri respondeu, de joelho é melhor, de joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, quando orar ao Senhor, de joelho é melhor. Então, justamente, quando ele chegou na igreja, e pôs a igreja toda de joelho, e daí a igreja floresceu. Louvado seja Deus. O trabalho que Homera faz chegou à Noruega por meio deste casal. O pastor norueguês Ulla Bjerneset explica que desde a primeira vez que conheceu Homera, reconheceu nela uma mulher de oração e uma mulher de Deus. Esse exemplo ele levou para a sua nação, ressaltando a importância da oração para os cristãos de lá. Ulla destaca que Homera dedicou sua vida para orar acima de tudo, decisão que exerceu grande influência na vida de várias pessoas. E isso o levou a ter um alto grau de respeito por Homera. O exemplo de vida de Homera inspirou o surgimento de vários líderes cristãos. O engenheiro Reinaldo Costa é um deles. Conheci Homera em 1989. Eu tinha 4 anos de convertido apenas e insistia muito, estava no processo de restauração do meu lar, que quase nos separamos. Vinha insistindo muito com a minha esposa para ela se converter, levava ela aos cultos, mas nada acontecia. E lá por esse outubro, novembro de 89, teve um problema sério com o irmão da minha esposa. Um problema de drogas, um problema que ameaçaram ele de morte, ele ficou meio doido. E uma tia minha indicou a irmã Homera. E lá se foi minha esposa levar o irmão. E quando chegou, ela foi impactada, porque a Homera contou a história, quer dizer, o Espírito Santo usou a Homera para contar toda a história da vida do meu cunhado. E ali a minha esposa foi atraída pelo poder. E começou a ir lá. Ela até me chamou e eu disse, bom, eu tenho que ver onde minha esposa está indo, né? 3 reuniões depois, o Espírito Santo me tocou e eu comecei a ver o poder de Deus ali. E a partir dali, a minha esposa foi, 2 ou 3 meses depois, foi batizada nas águas e recebeu também o dom do Espírito vindo da imposição de mãos da Homera. E começou crescendo. E em fim de 89, ainda aí, eu estava procurando um imóvel para morar, eu e minha esposa. E a gente não achava de jeito nenhum. Aqui no Humaitá tinha umas casinhas e eu estava ali em cima do vendedor, ele não me vendia. Numa sexta-feira, como ela sempre fez, fazia oração o dia todo, vou eu e minha esposa lá, e eu falei para minha esposa, eu não aguento mais, eu desisto de comprar. Ela começou a orar por mim do lado da filha dela. E ela falou assim, me lembro como se fosse hoje, aquilo que tu está procurando, você vai receber antes que o sol se ponha de novo. Quando ela acabou de orar, a filha dela falou assim, eu tive uma visão quando minha mãe falava isso. Eu vi umas casinhas de tijolinho
Aí eu quase chorei, né? Porque era aquela casinha que a gente estava procurando. E eu falei, bom, mas será antes que o sol se põe de novo? Esse cara está me enrolando há 6 meses. Falei, vou para a igreja, dia de consagração, sábado fui para a consagração, quando eu estou saindo, o rapaz vem, ele não era nem da minha igreja, mas sabia que eu era de lá. Ele vai no estacionamento me esperar. Falou assim, Reinaldo, eu quero vender meu apartamento para você. E naquela casa nós começamos uma obra. A Almera no início foi, e a gente fez um grupo pequeno ali. E ali nós vimos o poder de Deus. Uma vez entrou uma pessoa desenganada numa maca, que ela já não andava mais, desenganada por todos os médicos. Naquela época, 92, AIDS era coisa séria. E ele saiu andando daquele lugar. Até hoje ele está vivo, curado de AIDS. Coisas desse estilo aconteciam naquele porão que era coordenado por Almera, e um dia ela passou para mim e disse, agora você continua. Em 2001, Reinaldo se torna pastor do Ministério Restaurando Vidas em Botafogo, do qual Almera participa como evangelista e missionária. Ela consegue ser menor do que eu. Mas Deus falou que lá em cima nós vamos nos surpreender. O galardão reservado para ela, eu não tenho dúvida, é maior do que o meu. A vida dela foi totalmente dedicada ao Senhor. Desde que eu conheço essa mulher, eu nunca vi essa mulher murmurar. Nem mesmo no caixão da sua filha, que morreu antes dela. No dia 15 de maio de 2016, ele realiza uma homenagem a essa missionária de 88 anos, que é um exemplo de fé e perseverança para todos. Quem aqui já foi orado e abençoado pela Almera, fique de pé. Fique de pé. Agora eu peço que toda a igreja fique de pé. Ali naquele lugar, eu aprendi que Deus é vivo. Eu aprendi que Deus faz milagre. Eu aprendi que os dons são para esses dias. E não apenas lá para Atos, nada disso. Ali eu vi dente de ouro. Ali eu vi ouro nas mãos. Ali eu vi ela orando uma pessoa que estava já carregada de maca, desenganada pelo médico, com AIDS, na época era 1992, na época era grave. Todos desistiram, ela ficou com essa pessoa cerca de meia hora. E ele gritava, e ela baixinho assim, ó, orando, sai em nome de Jesus. E o rapaz gritava e falava para mim, tira essa mulher daqui, tira essa louca daqui. E eu quase tirei. Mas ela permaneceu ali. Ele entrou de maca. Ele saiu andando. Ele está vivo até hoje para a glória do Senhor.